Bom, pessoal, bem-vindos novamente a esse canal e dando continuidade à nossa sequência de vídeos. Para quem não assistiu os vídeos anteriores, onde eu fiz uma breve apresentação do que seria esse projeto, né? Que nada mais é do que a tentativa de implementação de um lidar completo e muito aprendizado durante o percurso. Pois bem, nesse vídeo a gente já começa a testar os dois primeiros sensores de distância e vamos fazer uma comparação entre eles. A forma com que eu executei essas medições, ela é mostrada um pouquinho no vídeo 2, né? Eu criei um aparato ali para para ter o mínimo de referência, né, nessas medições. Funcionou relativamente bem. A gente vai ver nesses resultados. E o que a gente vai fazer hoje vai ser analisar. Eu vou falar um pouquinho sobre o circuito que foi montado para essa comparação, né? Como funcionou mais ou menos esse circuito. E depois a gente vai para os dados propriamente dito que foram coletados usando esse circuitinho que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Pois bem, como microcontrolador, eu usei um ESP32. Aqui daria para usar um Arduino Uno, algo do tipo, Arduino Mega, mas eu achei, como eu já tinha o ESP32 e ele é bem mais poderoso, né, do ponto de vista de processamento, enfim, eu decidi usar ele. Mas eu acredito que daria para fazer com o Uno ou com o Mega. Usei também um módulo SD card, porque a cada medição já salvava direto no micro SD card, já num formato de planilha, né? Todos os dados coletados. Então, evitei muitos erros humanos aqui, né? Na hora de coletar os dados. Vocês vão ver que a gente coletou muitas informações a cada medida. Eu testei dois sensores. Um é o VL53L0X, que é esse carinha aqui, mas dependendo do fabricante, essa montagem, né, na plaquinha, ela muda um pouquinho, tá? O que é importante pra gente é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o sensor. O resto é board e cada fabricante tem uma apresentação. Outro sensor que eu testei foi o VL531X, que é esse cara aqui, ó, tá vendo? Já muda o aspecto, né, a placa, e o sensor é esse cara aqui, né? A placa é um pouquinho maior, mas nada muito diferente do outro de cima, tá? Mas o sensor propriamente dito é diferente. E aqui tá a minha montagem, né? Então aqui a gente pode ver ao fundo aqui o ISP32, né? Eu usei esses fios aqui para fazer essas montagens. Aqui do lado direito tá o SD card reader, né? O leitorzinho de escrita de SD card, onde foram salvos todos os dados. Aqui tem quase não dá para ver, mas tem um push button, tem um botãozinho que toda vez que eu clicava nele, ele executava as medições. E aqui está o sensor, o VL531L1X e o L0X. Eu tentei deixar eles o mais alinhado possível, né? Tudo bem que a precisão milimétrica nesse caso aqui, né, mecânica, usando protoboard, ela é bem difícil, mas assim, eu tentei deixar o mais próximo possível alinhado aqui os sensores. E aqui usei um display só para me mostrar quantas medições eu já tinha feito, quantas amostras haviam naquele arquivo específico que estava sendo gerado ali. Então, basicamente, como é que funcionava? Eu apertava esse botão aqui, a cada aperto do botão, os dois sensores eles faziam 100 leituras do nosso objeto alvo, né, do nosso objeto target, que dá para ser esse objeto a gente fez no vídeo anterior. É uma caixa simples que foi embrulhada com papel branco.
nada especial. Mas por que que isso aqui foi importante, né? Porque as medições elas não foram feitas separadas, não foi feito com um sensor, depois com outro. Apertava o botão, esse fazia uma medida, esse fazia outra medida, esse fazia uma medida, esse fazia uma medida. Na real, para cada aperto de botão, cada um dos sensores faziam 100 medições para cada posição do nosso alvo. De zero, né, de zero, na posição zero do nosso target, até a posição 1 metro, que seria 1000 milímetros. Aqui eu trago alguns dados, depois eu vou disponibilizar esse Jupyter para quem quiser baixar, ou vou disponibilizar também os dados que eu obtive nessas primeiras medições. Tá, eu vou passar por cima aqui, mas se vocês tiverem interesse, quiserem se aprofundar, eu vou deixar todas essas documentações aqui disponíveis para vocês, né? Os dois sensores, eles são sensores do tipo TOF, né? Time of Flight. Por que isso? Porque eles usam uma tecnologia que eles emitem uma luz, né? Nesse caso aqui um laser, os dois a 940 nanômetros de comprimento de onda, e esse laser ele bate no objeto e aí tem um sensor, né? Ah, uma matriz de sensores, né? Uma array de sensores que captam essa luz que foi refletida pelo objeto e pelo tempo ele mede ele calcula a distância, né? Então o sensor L0 ele tem uma distância máxima teórica em 2 metros. Por que máxima teórica? Porque isso vai depender muito da iluminação do ambiente, o quão é reflexivo o objeto que você está tentando medir a distância, tem uma série de fatores. Então, isso aqui é a distância máxima. E esse cara aqui, ó, o L1X, ele já tem uma distância bem maior de medição. Ele vai até 4 metros, teóricos também, né? Isso aqui é outra coisa interessante, né? Você vê que o campo de visão, né? Esse daqui é 25 graus fixos, ou seja, quanto mais distante do objeto, mais abre, né? O fecho, né? Que eu consigo medir, ou seja, objetos muito pequenos, eles, entre aspas, desaparecem para o sensor, né? Porque se ele estiver muito distante do sensor, esses 25 graus, ele fica cada vez maior lá na ponta. Já o L1X, ele é programável, né? Então a gente consegue colocar um feixe, desde um feixe mais fechado, né? Ou seja, eu conseguiria detectar objetos menores na ponta, a 25, 27 graus, a mais aberto para objetos maiores. Aí depende muito da aplicação, né? Mas o fato é que o L0 não tem essa possibilidade, não é programável, nada do tipo. E só lembrando, para essa experiência, os dois sensores não foi alterado nada em relação à funcionalidade. Ou seja, eles funcionaram todos os parâmetros default. Eu não programei o BIM, né? Não programei esse campo de visão do L1X, enfim. Não mexi em nada, simplesmente fiz as leituras, tá bom? Ah, enfim, tá aqui. Para quem tiver interesse, depois, como eu já disse, né, eu vou colocar, mas isso aqui tem ampla informação espalhada pela internet, muito fácil. Aqui tem um pouquinho também de cada item desse, né, de comparação aqui dos sensores. Muito fácil de ver, para quem tiver interesse. Então vamos lá. Aqui eu vou usar para a gente analisar os nossos dados, né? Os dados que a gente captou dos dois sensores, eu vou usar o Python. A ideia aqui não é ensinar o Python, né? Mesmo porque tem milhares e milhares de vídeos na internet explicando como funciona o Python. Eu vou falar por cima, né? Algumas funções, mas eu não vou me aprofundar em nenhuma delas. Tá? A ideia aqui é pegar os dados que foram captados pelos dois sensores, analisar, comparar um sensor com o outro
e depois a gente parte para os próximos passos. Tá? Bom, primeiro ponto aqui, né, do Python é importar as bibliotecas que a gente vai utilizar. Para importar as bibliotecas, né, eu vou usar o Pandas, que é basicamente uma biblioteca que trabalha com dados. Ele trabalha com data frames, que é super interessante, que é exatamente o que a gente precisa. O Matplotlib é uma biblioteca base de gráficos, né, para o Python. O Seaborn também é uma biblioteca gráfica de gráficos. Ele trabalha em cima do Matplotlib, mas ele tem funções aprimoradas, né? A gente consegue fazer gráficos é, mais finos, mais bem elaborados com o Seaborn. E aí a gente vai para buscar os dados propriamente dito, né? Eu criei um XLS aqui, que é um Excel, né? Eu chamei de dados brutos corrigidos, ah, mas poderia ser um CSV, poderia ser qualquer outro tipo de arquivo, tá bom? Esse, esse arquivo foi gerado lá pelo nosso microcontrolador e vamos ver o que a gente tem de informação aqui. Então, com isso daqui, eu criei um data frame chamado data frame original, li o Excel e passei todo para essa variável df original. Por que eu criei um df original? Porque eu não quero apagar ela. Se eu precisar refazer, é muito fácil depois, ok? Então, o que a gente tem aqui de cara? Ó? A gente tem 20.100 linhas, ou seja, tem uns 20.100 linhas aqui de informações, né, de dados, e 5 colunas. Eu tenho unnamed 0, provavelmente isso daqui foi algum processo que eu fiz quando eu fui olhar esse arquivo, passou pelo Excel, o Excel transformou de CSV para Excel e acrescentou essa coluna. Essa coluna a gente vai tirar ela daqui a pouquinho. Aí eu tenho outras colunas como amostra, medição, o sensor 1 aqui, sensor 2. O que é cada um deles? Lembra que eu comentei lá em cima que a cada vez que a gente apertava o botão, cada sensor executava 100 medições para a mesma posição do nosso alvo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho amostra. O que eu chamei de amostra? Amostra 0 até a amostra 200. Porque eu fui mexendo o nosso target de 5 em 5 milímetros, ou seja, de meio em meio centímetros. Como a gente tem 1 metro, e eu comecei na posição 0, isso equivale a 200 posições do nosso target, variando de 0 a 1.000 milímetros, ok? Então, assim, ó, eu tenho uma amostra 0. Para a amostra 0, posição 0, eu tenho 100 medições e aí eu tenho cada valor obtido pelo sensor 1 e cada valor obtido pelo sensor 2 para amostra 0, medições de 1 a 100. Amostra 1, medições de 1 a 100. Amostra 2, medições de 1 a 100. Lembrando que a distância do target ele vai alterando a cada alteração de amostra. Pois bem, agora, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou excluir aquela coluna named 0 lá. Não tem informação útil nenhuma para gente, só vai atrapalhar. Ok. Agora eu vou dar um ponto info no nosso data frame. O que esse ponto info traz? Ele nos mostra. Ele traz algumas informações importantes aqui, interessantes. Ele fala que a gente tem 20.100 registros, que vai de 0 a 20.099. São 4 colunas agora, uma vez que eu apaguei a named 0. Então tem a coluna amostra, medição. Aqui eu vou chamar de sensor 1 e 2, né? Para não ter que ficar repetindo. VL 53, 10x, enfim. Ele fala que aqui, ó, por exemplo, a amostra, né? A coluna amostra, ele tem 20.100 registros e nenhum nulo. E para as outras colunas também não. Isso é ótimo, porque significa que os nossos dados eles estão bastante robustos. Eu não tenho dados nulos, eu não tenho dados faltantes. Tá
completo, a nossa tabela está completa, o data frame está perfeito. Todos os dados são do tipo inteiro, 64, e está correto. Ou seja, eu não preciso mudar, alterar tipo, eu não preciso fazer tratamento de nulo, a gente não precisa fazer absolutamente nada. Nosso data frame está pronto. Agora eu vou para uma outra função do data frame, isso daqui é do Pandas, mas eu vou isolar as colunas VL53L0, VL53L1, que são as colunas com as medições mesmo, com os valores medidos por cada um dos sensores. Então eu só vou pegar essas duas colunas. E eu vou dar um describe. O que esse describe faz? Ele mostra algumas coisas bastante úteis aqui para a gente. Por exemplo, ele mostra o valor máximo encontrado por cada sensor. Então, para o 5310, o valor máximo foi 665 milímetros, ou seja, a partir daí ele não mediu mais nada. Ou seja, ele só, para aquele tamanho, para aquele target nosso que a gente usou, ele só foi capaz de identificar até 665 milímetros. Já o VL53L1, ele foi até 1029, ou seja, ele foi até os 1000 milímetros e esses 29, depois a gente vai entender por que que ele está um pouquinho maior aqui. Tá, mas de cara aqui, ó, a gente já começa a ver algumas diferenças importantes aqui de cada um deles. Lembrando que ambos, todas as configurações são default. O mínimo aqui, ó, o valor mínimo medido, lembra que eu comecei o target com 0, né, na posição 0. Só que ambos, eu sei que eles têm um valor mínimo de distância para o objeto para começar a medir. Se você encostar o objeto que você quer medir no sensor, ele não vai medir. Então ele tem uma distância mínima ali que ele começa a reconhecer e a medir. Só que o que eu notei de diferença? Para o VL1X, ele mostrou 0. Ele, ele não. Ele só começou a mostrar medidas efetivas depois da distância mínima. Já o 1.0, ele começou a mostrar números aleatórios ali, que varia entre 32 a 40 milímetros, mais ou menos. Ele estava, era nítido, assim, né, na hora da coleta, que ele ficou bem perdido. Ele não estava medindo, mas ele estava mostrando um número ali aleatório. Então, por isso que esse cara não começa no 0, tá bom? E é isso. E aí a gente vai ter o primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante, enfim, distribuição normal. Agora vamos criar uma coisa que é a nossa referência. O que vai ser essa referência? Vamos entender aqui, ó. Eu não vou mexer mais no DF original. Como eu vou criar colunas novas, eu vou copiar o nosso DF original para uma outra variável chamada DF. Por quê? Se eu precisar dos dados originais, eu sei que eu não preciso fazer tudo para cima de novo, já está tudo certinho. Tá ok? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou criar uma coluna nova chamada referência. E o que essa referência vai ser? Lembra que a amostra 0, o objeto estava, em teoria, a 0 milímetros do nosso sensor. E a gente vai andar de 5 em 5 milímetros. Então, o que eu fiz aqui, ó? O valor da amostra, ou seja, a amostra 0, vezes 5 milímetros, porque eu vi o nosso target de 5 em 5 milímetros. Então, a amostra 0 vezes 5 vai dar 0, ou seja, na amostra 0 ele estava a 0 milímetros. Na amostra 1, eu desloquei o target 5 milímetros. Então, é o que? É o 1 vezes 5 milímetros. O que seria essa referência? Seria o nosso ideal, né? Ou seja, eu sei exatamente a cada medição aonde o meu target está exatamente. E aí eu posso comparar depois com o que cada leitor, com cada sensor leu efetivamente em relação à distância. Então a referência seria a nossa distância real, tá ok? Nossa distância real é a nossa referência.
Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou calcular o erro para cada um dos sensores. E aqui, depois nos próximos, a gente vai ter que refazer essas medições, vocês vão entender por quê. Mas no próximo eu vou calcular esse erro de modo absoluto, para não ter valores negativos aqui. Enfim, é, dá para perceber nitidamente o que está acontecendo aqui, mas eu acho que em termos absolutos fica mais fácil a visualização, tá ok? Mas basicamente o que que eu fiz aqui, ó? Eu peguei o valor de referência, ou seja, o valor que deveria, o valor que o meu objeto estava efetivamente, subtrair do valor que cada sensor estava lendo naquele momento. Ou seja, ó, meu objeto está X milímetros de você, você está falando que está tanto. Então, essa diferença entre a referência e o valor medido é o valor do erro. Então, eu fiz o valor do erro para cada um dos sensores aqui, ó, do 5310, 53L0, 53L1. E aí, fiz isso para cada linha aqui que a gente mediu. E agora, eu vou fazer um describe Opa, tem que rodar essa linha aqui. E agora eu vou fazer um describe em cima do erro, né? Agora começa já a nos contar, a história começa a ser mais aprofundada, né? Então você note aqui que o erro máximo encontrado pelo L1 foi de 7 milímetros positivos, né? E o erro máximo positivo para o L0 foi de 581. Lembra lá atrás que ele conseguiu ler até no máximo 665 milímetros? Então, aqui começa a mostrar efetivamente o que aconteceu. O erro mínimo negativo aqui, ó, do L1 foi menos 32, do L0 foi menos 48. E assim por diante, tá? Desvio padrão, ó. Você vê que o desvio padrão do L1, ou seja, a linearidade dele, pô, muito melhor do que a L0, ó. Ele ficou em 5,19 milímetros, enquanto que o L0 ficou em 163 milímetros. Só que eu acho que a forma mais legal, né, da gente ver tudo isso é na forma de gráfico, né? Visual, acho que fica bem mais claro as coisas. Então eu criei um gráfico aqui muito simples, uma linha de referência, né, que é aquela linha da posição real do objeto, versus a posição medida por L0 e a posição medida por L1. Olha que interessante. A linha vermelha, linha tracejada vermelha, é a linha de referência, né? É a linha real. Você vê que ela é 45 graus, como deveria ser, né? Ou seja, se ela estava em 1000 milímetros, né? A distância é 1000 milímetros. E assim por diante. Já o sensor, o verdinho aqui, ó, é L1. A gente nota que o L1 ele tem uma linearidade muito boa. Ele vai muito próximo aqui, ó, à linha tracejada, que é a linha de referência, e não foge muito da linha de referência. Já o L0, até aproximadamente 400 milímetros, ele também tem uma resposta até que linear aqui, né? Um pouquinho mais afastada da linha vermelha, mas ainda de forma linear. A partir do 400, ó, ele começa a descrever uma curva aqui, passa pela linha tracejada, cai, enfim, aí ele se perde inteiro, tá ok? Lembrando que para o tamanho do nosso target, enfim, para as circunstâncias que a gente tinha. Então aqui de cara, já dá para ver que o L1 tem uma resposta muito melhor que o L0. Aqui a gente. Aqui eu mostro só os 10 primeiros registros, nada demais. Agora aqui é interessante. O que a gente tem lá? Então a gente tem 200 amostras, cada amostra com 100 medidas. Agora o que eu quero fazer? O que a gente precisa, né, para entender um pouquinho melhor? Vamos ver a média
dessas medidas para cada amostra, ou seja, qual que é de 100 medições que foram feitas, qual que é a média para cada uma delas, né? Então foi o que eu fiz aqui, ó. A gente fez um group by, né, do data frame no campo amostra, a média, ou seja, ele tirou, ele pegou a amostra zero, as 100 medições e fez uma média para cada uma delas. Olha que interessante. Então, para o erro, para o valor de referência, para cada uma delas. Isso vai ser bastante útil para a gente na hora que a gente for traçar os gráficos novamente, né? A gente vai conseguir ver as variações. Você note que a referência aqui, ó, ela vai de 5 em 5 mesmo, ó. 0, 5, 10, 15, 20, tá certinho a nossa média, o que a gente está fazendo aqui, né? Uma forma de ver é usando a referência aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou calcular os valores máximos, né? Qual que é o valor máximo dentre essas 100 medições para cada amostra que eu obtive para o sensor 1 e para o sensor 2? A mesma coisa agora com os valores mínimos. Tá, eu tenho a média, o máximo e quais foram os mínimos obtidos dentro de cada dessas 100 amostras para cada sensor. Por que que isso é importante? Porque agora a gente vai traçar um gráfico parecido com o gráfico que a gente fez lá em cima, só que eu vou fazer para cada sensor separado em relação à referência. O que que eu vou fazer? Eu vou ver qual que foi os valores máximos e os valores mínimos obtidos para cada amostra e traçar o gráfico. Isso vai mostrar para a gente quanto o sensor varia, né? Quanto mais ele variar, pior é o sensor. Então, olha que interessante, ó. Ele se mostrou linear, como no outro gráfico, e você vê que a linha azul aqui, ó, é a linha mínima e a verde é a linha máxima. Você vê que ele varia, eu vou até tentar ampliar aqui um pouquinho. Você vê que ele varia, mas não varia tanto, né? Entre a linha azul e a linha verde. É um sensor é, com uma resposta muito boa de linearidade, de funcionalidade, né? Mesmo nessas variações máximas e mínimas. Agora vamos ver a mesma coisa para o L0. Será que ele tem o mesmo comportamento? Ó, ele teve o mesmo comportamento, né? Você vê que os máximos aqui, ó, ele teve a mesma, o desenho, né, da curva dele de resposta foi o mesmo, tanto do mínimo quanto do máximo. Só que você vê que até o 400, ele é até um pouco parecido com o de cima, né? Apesar de ser um pouquinho pior, né? Você vê que uma linha está mais afastada com a outra. Passou dos 400, essa linha começa a se afastar cada vez mais, ó. Cada vez mais, e significa que ele fica, ele tá variando demais, né? Os valores entre o máximo e o mínimo. É como se tivesse entrado muito ruído. Esse vale aqui, ó, eu não acredito que seja problema no sensor. Provavelmente passou alguma coisa ali na hora, ou um mosquito, sei lá, qualquer coisa ali que causou esse vale aqui na medição, tá? Eu não acredito que isso aqui especificamente seja do sensor. Agora, muito interessante, hein? O que que a gente vai fazer? A mesma coisa, só que a gente vai calcular o desvio padrão por amostra, né? Para cada uma amostra, 100 medições, a gente vai calcular o desvio padrão para os dois sensores. O que que isso aqui nos mostra, né? A linearidade do sensor L1X, tá vendo? Ele varia, que obviamente ele varia, entre 0 e aproximadamente 2, sendo que o pico aqui, ó, deu quase 3, né? Foi o máximo que ele variou. Só que ele tem uma variação quase linear aqui, ó, dentro dessa janela, né? Já o L0, olha, ele começa aqui, ó, até o 50, depois estoura e aí começa a variar muito, né? O desvio padrão sobe bastante. De novo, né? Esse pico aqui, ó,
é o inverso lá do gráfico de cima. Provavelmente foi alguma coisa que passou na frente naquele exato momento e acabei não vendo da extração dos... E é isso, pessoal. Por hoje a gente fica aqui, senão esse vídeo já ficou extenso, vai ficar mais extenso ainda. Então, qual que a nossa... Para continuar com o nosso projeto do LiDAR, primeiro candidato forte é o L1, o L0 praticamente foi descartado, e o que eu vou tentar fazer para os próximos vídeos é... Eu fiz a medição até 1 metro, então eu vou expandir essa medição até 4 metros, e eu quero verificar qual que vai ser o comportamento de L1, né, até 4 metros, para aquele tamanho de target que eu escolhi. E eu vou, já que já está tudo montado junto, eu vou refazer a de L0 também, né? Vai que naquele dia em especial teve algum problema e eu já vou sacrificar o L0 sem dar uma segunda chance. Como ele já está no circuito, eu vou refazer as medições do L1 e do L0, só que lembrando, agora até 4 metros.